São professores José Sérgio Carvalho, o Andrei Conner, que é da USP também, Maria José de Rezende, enfim, são textos de professores da USP e tal, que vai falar da prática da educação em direitos humanos. A ação educativa, ela promove muitos cursos, trabalha muito com a temática dos direitos humanos, e ela lançou uns cadernos, Direito Humano à Educação, e educação também é um direito humano. Então, nas duas vertentes, né? O direito à educação, mas como a educação como um direito humano. Essa ação educativa também relançou o Direito Humano à Educação. Esse eu vou ler para vocês uma poesia, eu já explico. A Declaração de Durban e o Plano de Ação, que é a Conferência Mundial contra o Racismo, a LDB, o Plano de Direitos Humanos da cidade de São Paulo, que é esse plano, ele é bem antigo, ele é de 98, então não é o Plano Municipal de Educação em Direitos Humanos ainda. Esse material que foi construído em São Paulo, Educação em Direitos Humanos, e também a gente consegue baixar esse documento todo, que tem a educação em direitos humanos, o respeitar é preciso, sujeitos de direito, igualdade e discriminação, respeito e humilhação e democracia na escola. Então, é um material muito bom, tá? Em SME, a gente consegue baixar de SME ou da Educação em Direitos Humanos do Instituto Herzog, né? Se vocês colocarem lá. Instituto Vladimir Herzog, também a gente consegue baixar no site deles. Do Ulisses de Araújo e do Júlio Groppa, os direitos humanos na sala de aula, a ética como tema transversal. Esse livro ajuda muito, ele divide, ele tem umas tabelas, ele dá exemplo, ele tem orientações didáticas. Esse livro, assim, para quem não trabalha, quer começar a trabalhar, ele é um livro muito organizado. E ele tem, assim, um artigo dos direitos e do conteúdo abordado. Então, o artigo 1, o direito aludido, a liberdade e a igualdade, o conteúdo trabalhado, discriminação racial. Então, aqui vai ter uma sugestão de atividade que você pudesse levar esse tema. E esse livro ajuda muito para a organização das assembleias, dos encontros, da discussão, porque você já pode levar um tema e propor uma atividade a partir dele. E está, assim, uma leitura fácil, rápida, gostosa. O Ulisses de Araújo e o Júlio Groppa Aquino. O Ulisses de Araújo, ele foi mestrando e doutorando do Yves de la Telle, se não me engano, que fala sobre o desenvolvimento da moralidade na Faculdade de Psicologia. Já? É maravilhoso. E ele está na Unicamp, o Ulisses de Araújo, né? E o Júlio Groppa Aquino, da USP. Está na USP também? Então, ele veio, né? E ele tem essa aqui, a construção de escolas democráticas. Ele fala em assembleia, e também é um livro dele, Histórias sobre a Complexidade, Mudanças e Resistências. Escola e Democracia, e ele vai falar em assembleias escolares, e aí a importância, ele vai citando as assembleias e relatos de professores da pesquisa dele. Então, também é um livro muito legal. E aí ele fez um livrinho, assim, específico sobre a Assembleia Escolar, que é a Assembleia Escolar, um caminho para a resolução de conflitos. Vocês podem vir aqui, pegar e olhar. Esse livrinho da Assembleia Escolar.
ele vai falar, ali ele fala da importância de fazer assembleia, e aqui ele vai discutir especificamente a assembleia. Como que deve ser a assembleia, tal, que também parece assim um livrinho muito pequenininho, não vai ter um conteúdo importante. Ele colabora muito para a organização de assembleias, para dar segurança, para a gente discutir com os professores, então é bem interessante. E, bom, agora eu vou, desse aqui, que também vocês podem baixar, Direitos Humanos no Cotidiano. Ele foi pensado pelo governo federal e ele é um livro muito interessante. Para cada artigo que ele tem uma arte, uma obra de arte. Então, assim, artigo 6º. Tá, obrigada. Todo ser humano tem direito, em todos os lugares, de ser reconhecido como pessoa perante a lei. Então, ele tem elevador social e elevador de serviço. Não a discriminação. Então, sobre cada artigo, ele tem um artista que fez uma leitura desse artigo. Ele tem a palavra, e eu vou ler a palavra da Ruth Rocha para vocês. Contribuições e experiências de algumas ONGs e alguns segmentos em relação a isso, em relação a esse artigo. Ele tem repensando o dia a dia. Então, como que a gente pode olhar esse artigo no nosso dia a dia? O que podemos fazer desde já? E a tradução indígena deste artigo. E os aspectos legais de cada artigo. Então, cada capítulo, cada artigo, ele tem esta organização e que dá uma boa discussão e uma boa análise do artigo e como ele vai falar dos livros, das leis, de tudo que nós temos em relação a isso, a esse artigo. Eu vou ler para vocês a palavra de Ruth Rocha, que vai ser inspiradora para essa segunda parte do nosso encontro. Sobre o artigo 6º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Seja em Paris ou na Espanha, no Zaire ou na Grã-Bretanha, Angola ou Botucatu, Moçambique ou Mar de Espanha, Fortaleza ou Transilvânia, na Grécia ou Tombuctu, na Rússia, Líbia ou Luanda, Rio de Janeiro e Holanda, até no Afeganistão, Nova York ou Cochabamba, Belém, Groenlândia, Irlanda, Tegucigalpa ou Japão. Seja mulher, seja homem, seja criança pequena, seja velho, seja moço, use ponte de safena, de pele negra ou mulata, de pele branca ou morena. Seja alto ou seja baixo, que seja cego ou vidente, de muleta ou de bengala, que seja bem diferente, que seja bom do juízo, até que seja demente. Goste de festa ou sossego, goste de homem ou mulher, tenha dinheiro no banco ou seja um homem qualquer, trabalhe num bom emprego, faça aquilo que puder, temente a Deus ou bandido, covarde, bom, corajoso, fanfarrão ou comedido, sem fé, crente ou piedoso, elegante, bem vestido, desarrumado ou andrajoso. Todo mundo, todo tempo, tem direito à proteção. A lei existe para todos, sem nenhuma distinção, pois somos todos pessoas, não pode haver exceção. Essas são as palavras de Ruth Rocha, traduzindo o capítulo 6. E ela é inspiradora para a gente discutir agora, então, o nosso encontro, que é esse sobre direitos humanos, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a pedagogia do cuidado, pensando a educação integral. E aí eu trago a frase do Boaventura de Souza Santos, que é uma frase que eu sempre trago com muita vida para quando a gente está discutindo no Cefai,
que a gente não tem os estagiários que acompanham e apoiam professores e que nós temos nas nossas escolas crianças muito comprometidas, né? Temos o direito a sermos iguais quando a diferença nos inferioriza. Temos o direito de sermos diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. Para mim, essa frase do Boaventura, ela sintetiza o que é a equidade. Equidade é isso. Existe um direito à igualdade, mas existe uma diferença, porque cada um é diferente. Então, quando nós temos uma criança deficiente com menos comprometimento, ela se adapta à rotina escolar, o professor faz as adaptações escolares, promove, discute, ela vai bem, ok. A diferença dela permite com que ela se desenvolva e todo o nosso empenho é para que isso aconteça. Existem outras crianças que têm um comprometimento muito grande e precisam de apoio, de ajuda, precisam de acompanhantes, precisam de uma intervenção mais imediata frente às diferenças que são tão grandes e que descaracterizam essa igualdade entre os seus colegas. Aquele que aprende, aquele que vai bem e outros que precisam de um atendimento especial. Então, quando nós vamos fazer um trabalho, esse conceito de equidade, ele precisa permear todo o cotidiano escolar, porque não são todos iguais e não são todos... não dá para conversar com eles, não. Cada um tem a sua especificidade. Em alguns momentos eles são realmente iguais, têm a mesma faixa etária, alguns estão em níveis próximos de conhecimento, mas existem algumas diferenças que, às vezes, balizam o desenvolvimento daquela criança na vida escolar. E essas diferenças precisam ser olhadas e percebidas e notadas para que a gente tenha a dignidade da criança garantida. Então, essa proposta que eu trago para vocês, que, né, como vocês viram, o Ulisses de Araújo, o Júlio Groppa, trabalharam muitos anos na pesquisa, é a realização mesmo de assembleia escolar. Então, as assembleias, elas são um momento institucional da palavra e do diálogo, um momento em que o coletivo se reúne para refletir, tomar consciência de si mesmo e transformar tudo aquilo que os seus membros consideram oportuno. É um momento organizado para que os estudantes e professores possam falar das questões que lhes pareçam pertinentes para melhorar o trabalho e a convivência escolar. Então, ela não é espontânea, ela precisa ser planejada, organizada, preparada, para que, de fato, eles tenham oportunidade de falar e que a gente vai usar essa escuta em detrimento do coletivo. Porque eles vão falar e nós temos que escutar e dar sentido àquela escuta. Porque se nós fizermos assembleias para tratarmos assim, nós vamos falar do intervalo. Eles querem música, eles querem isso, eles querem aquilo. E aí ela descaracteriza só assim, o que é do desejo deles, ok, nós podemos ter grêmio para discutir isso e para trabalhar isso tal, e eles poderem ser ouvidos dentro da escola, que isso está perfeito, é importante mesmo, eles que vão ficar dentro daquela escola, então eles precisam falar sobre essa escola e ter oportunidade de falar, e na assembleia eles vão ter oportunidade de falar, mas é um encontro é um momento que ele é preparado, e nós vamos organizar esse momento de assembleia, e nós vamos planejar, levar uma atividade, fazer aquela atividade e discutir. Eu já tive muitas formas de assembleia diferentes. Nós já tivemos, por exemplo, no Fundamental 2, nós tínhamos o professor coordenador da turma, que depois passou a ser um professor tutor. Então, ele era o tutor
tinha uma disciplina, mas ele era o tutor daquele grupo, daquela classe. Então, ele acompanhava mais aquela classe. Na reunião de pais, era ele que fazia, nas demandas dos alunos, a conversa individual, era ele que fazia aquela conversa, e era ele que fazia a assembleia. No Fundamental 1, nós temos a assembleia com os professores da turma, né, o professor da turma, eu geralmente participo da assembleia, não necessariamente, nem sempre, mas às vezes acontece de eu participar da assembleia. No conselho de classe, não, eu participo sempre, mas a assembleia às vezes surge também de uma necessidade da turma. Então, está acontecendo alguma demanda e as próprias crianças, os próprios estudantes propõem uma assembleia para conversar sobre aquilo. Porque eles entendem que é uma horizontalidade na relação ali da assembleia, que o professor vai sentar com eles e vai encaminhar aquele assunto que eles estão trazendo e aquela forma, sempre iluminado pela escola democrática, pelos princípios dos direitos humanos, pela inclusão. Essa é a luz que vai direcionar o trabalho do professor em relação à assembleia, né? Então, mas elas podem acontecer mensalmente ou elas podem acontecer esporadicamente. Na minha experiência, eu vejo que se a gente deixar sem uma data marcada, sem uma organização, elas vão espaçando, porque o conteúdo, as avaliações, as sondagens e tudo aquilo que a gente tem que fazer na escola vai tomando conta. E quando a gente vê, o tempo passou, né? Então, assim, você acaba de fazer a sondagem da escola, vem uma proposta de sondagem. Então, agora vamos fazer essa outra sondagem aqui. Aí a gente faz a sondagem, tem que fazer a análise dessa sondagem, o encaminhamento. Então, isso demanda um tempo do nosso planejamento, né? Então, se nós não programarmos, a gente vê que o cotidiano nos envolve e tira essa possibilidade. Então, eu repito, é preciso planejamento e intencionalidade. Os objetivos de se construir assembleias escolares, né? Então, alguns objetivos. Dialogar com os estudantes, e aqui eu adoto o tempo todo o termo estudantes, porque aluno é sem luz, né? Então, os socráticos iam iluminar as pessoas que chegavam a eles, né? Então, era essa ideia de aluno de sem luz, e eu adoto com eles os estudantes, que são aqueles que estão para estudar. Então, o tempo todo eu falo com eles, vocês são estudantes, esta é a tarefa de vocês, e este é o lugar, por excelência, onde isso deve acontecer. E eu vou lembrá-los de estudar em casa, de estudar nos outros locais, porque estudar faz parte da vida de vocês, isto é imprescindível para o desenvolvimento de vocês, então vocês são estudantes, estudantes estudam. E falo para os pais na reunião de pais, eles precisam estudar além da escola. A escola é uma parte, a escola favorece, mas eles também precisam estudar fora da escola, né? Eles precisam se desenvolver, eles precisam se empenhar, eles precisam realizar as tarefas para que eles tenham dúvidas, para que eles tragam as dúvidas, para que eles construam conhecimento. Eles precisam pensar. Sem pensar, não há construção de conhecimento. Então, não é assistir a aula, não é estudar. Eles são estudantes. Então, é para dialogar com eles sobre a questão da equidade, da participação e diversidade na perspectiva dos direitos humanos. Essa semana passada, eu entrei no primeiro ano, tinha um estudante que não estava fazendo as tarefas. E a professora falou assim para mim, eu falei, como nós estamos? Ela, mais ou menos, né? Aqui muitos estão bem, mas tem uns que não fazem, não estão realizando as tarefas e tal, né? E aí eu perguntei para ele, então, Eduardo, você está fazendo? Não estou, não fiz. Até agora, nesse horário, você não fez? Não fiz. Por que você não fez? Não sei.
Aí eu falei com ele assim, se você estiver muito doente, você for ao médico e você chegar lá no hospital e o médico disser para você assim, eu não vou te atender, eu não quero te consultar, o que vai acontecer? Ele falou, eu vou ficar muito doente. Eu falei assim, e se você ficar com uma febre muito alta e essa doença se agravar, o que pode acontecer? Ele falou, eu posso morrer. Eu falei, E se o lixeiro que passa na sua rua disser, eu não vou recolher o lixo da sua casa, o que vai acontecer? Ele falou assim, vai ter barata, vai ter rato. E eu falei, e você sabe que os ratos transmitem doenças sérias, sei. E o que pode acontecer com isso? Eu posso ficar doente. Eu falei, você veja que é uma coisa simples, ele só não vai recolher o lixo, hein? Ele falou, e se você ficar muito doente, o que pode acontecer? Ele falou, eu posso morrer. Eu falei, então você veja que é uma coisa muito séria. As pessoas que escolhem não fazer as coisas, né? E ele foi começando a ficar assim. E se a professora chegar aqui e disser, hoje eu não vou dar aula, vocês façam o que vocês quiserem, que hoje eu não vou dar aula, eu não vou ensinar, eu não vou trazer nada, eu não vou ler para vocês, porque ela estava na leitura compartilhada. Eu não vou ler para vocês e é assim, vocês não precisam aprender. O que vai acontecer? Ele falou, eu não vou aprender, né? Eu falei assim, então. E aí, assim, ele olhou assim para mim, ele começou a se sentir assim, escorreu uma lágrima dele. E ele disse assim para mim, eu tenho que fazer, né? Eu falei assim, mas você tem que fazer para mim, Eduardo? Ou é para você que você vai fazer? É você que vai ganhar, é você que vai aprender, é você que vai crescer. Ou sou eu? Ele falou assim, sou eu. E eu falei, mas eu vou ficar muito feliz. Eu compartilho muito com você de uma alegria enorme de quando você faz, de quando você aprende, de quando você se desenvolve. Por isso que eu estou aqui. Eu sou a coordenadora e eu vim ver se vocês estão fazendo, se vocês estão aprendendo, se eu posso ajudar vocês de alguma forma. Mas é importante que você faça, porque só você fazendo que eu vou poder te ajudar. Então, eu gostaria que você fizesse. Então, assim, a ação que a gente vai ter, eles próprios são muito pequenos, essa criança está no 1º ano e ele se sensibilizou muito quando ele viu que pequenas ações poderiam desencadear nele perdas irreparáveis. Então, e que ele tem uma parte que é dele, que é importante que ele faça, que é importante que ele saia do lugar que ele está, e que eu estou com ele, e na hora que ele precisar, ele conte comigo, tal. Então, isso a perspectiva dos direitos humanos sempre é a perspectiva que nós vamos trazer. Transformar os conflitos cotidianos em matéria-prima do trabalho educativo. Os conflitos são muito grandes dentro da escola, né? Não preciso dizer para vocês, nós poderíamos enumerar aqui vários conflitos, e essa temática, ela pode ser temática da Assembleia. Então, e a gente vai transformar isso com uma comunicação não violenta e buscar o entendimento. Buscar o desenvolvimento de competências para lidar com a pluralidade e com o conflito de ideias, com a influência da cultura e com os sentimentos e as emoções presentes nas relações do sujeito consigo mesmo e com o mundo à sua volta. Então, quando nós, por exemplo, fizemos numa assembleia com o 5º ano, e eu, sem uma discussão prévia, eu disse para eles assim, vocês vão escrever, de um lado, dividam a folha em 2 lados, de um lado da folha vocês vão escrever atribuições do gênero masculino. O que o homem faz, que é a atribuição dele? E depois que eles escreveram, eu pedi que eles escrevessem o que a mulher faz, que é a atribuição da mulher. E eles fizeram a relação tal. E a intenção era discutir a questão de gênero ali com eles. E aí eles começaram, depois eu deixei com eles a folha, né, e nós começamos a levantar o que é característico de um e característico de outro. E essa discussão foi muito rica, porque eles trouxeram vivências dos pais. E nessas vivências dos pais, naquilo que eles têm, que a vida deles, eles trouxeram valores que a família
traz para eles e que ele faz. E ali aparecia machismo, aparecia a questão da discriminação, aparecia... E nós fomos discutindo estas questões, né? E a conversa foi caminhando, e uma criança falava assim, ah, não, mas isso aí, o meu pai não faz. O meu pai não faz. E a outra falava, o meu pai faz. O meu pai cozinha. O meu pai não sei o quê. E eu acho que o meu pai está certo em cozinhar, né? E por que o seu pai está certo em cozinhar? Quando ele cozinha, como que as coisas acontecem naquele momento da cozinha? E eles foram relatando, eles foram falando, e eles mesmos vão olhando para aquela situação onde eles começam a se posicionar. E aí eu falei assim, e o que é próprio do ser humano? O que é próprio da gente fazer? O que é? Qual é a nossa? Porque nós estamos numa situação ali, aqui nós estamos numa situação escolar. E ali na casa de vocês, ou onde vocês moram, tem um núcleo familiar. E como que essas atribuições são conversadas nesse núcleo familiar? E isso é uma coisa importante para vocês fazerem, tal. E depois nós trabalhamos o que é próprio da pessoa fazer, independente do gênero. Então, eles puderam olhar para essa questão de gênero como está marcado na vida deles. Que a mãe só faz determinadas coisas, que o pai faz outras coisas, e mães e pais que fazem, que dividem e que compartilham mesmo, que não aparece essa questão. Eles trouxeram de uma forma muito natural, na minha casa não é assim, na minha casa é assado. Então, o fato deles relatarem do colega, de ouvir o colega e deles levarem isso para a discussão em casa, que hoje nós discutimos sobre isso, e aí a Thelma perguntou o que era próprio, e depois ela perguntou o que é próprio de cada pessoa, porque sem a gente tentar olhar se é homem, se é mulher, se é pai ou se é mãe. Então, eles fizeram essa discussão, levaram para casa, os pais comentaram conosco que eles trouxeram contribuição para a vida familiar, né? Então, a gente precisa, e assim, eu não trouxe um tema que fosse desencadear, porque se eu trouxesse o tema antes de ouvir deles, eu poderia inibi-los, porque eles não iam relatar. Se eu trago que essa diferença, que o machismo é ruim, que é prejudicial, que as pessoas são iguais, que elas têm uma questão de liberdade de gênero, de construir. Se eu trago um texto que vai desencadear um assunto, eles não iam falar, porque aí eles iam dizer, eu não vou falar, porque isso na minha casa não é nada disso, né? Então, isso ia inibi-los. E eu precisava ouvir para que eles conseguissem conversar conosco e ouvi-los, né? E nos ouvir e ouvir os colegas, porque os colegas também formam. Possibilitar o desenvolvimento do protagonista dos envolvidos e a conquista da autonomia, promovendo melhor qualidade de vida e na convivência humana mais respeitosa. Estabelecer relação entre os temas abordados e o cotidiano vivido. Então, a gente sempre procura levar mesmo para aquilo que eles vivem, a discussão que nós temos. Então, o espaço das assembleias propicia uma mudança radical no modo como as relações interpessoais são estabelecidas dentro da escola, as quais, se devidamente coordenadas, com relações de respeito mútuo, permitem a construção de um ambiente escolar dialógico e democrático. Então, nós fizemos também uma assembleia escolar, onde nós trabalhamos com a Declaração dos Direitos Humanos, e eu perguntava para eles, né, todos, eu falei para eles assim, olha, todos são iguais perante a lei. Faça um desenho para mim dessa afirmação. E eles, então, foram fazer um desenho. E depois eu falei para eles assim, agora dobra a folha, e do outro lado da folha, vocês vão desenhar. Todos são iguais perante a lei. A lei é igual para todos. Então, de um lado, a lei é igual para todos, do outro, todos são iguais perante a lei. Veja que é uma diferença muito sutil de entendimento da situação, pois eles foram águias.
precisos, vários da classe conseguiram identificar. Então, o desenho que me chamou a atenção foi assim, a menina fez, que ela é muito caprichosa, ficou um desenho muito interessante. Ela fez, a lei é igual para todos. Ela pôs um funcionário da CET, um marronzinho, com um papel, multando um carro ultra chique, ultra moderno, assim, ultra moderno. E depois, no outro desenho, ela fez 4 amigas de mão dada. E uma amiga era branca, uma amiga era negra, uma era bem magrinha, uma era bem gordinha, e uma tinha cabelo liso, outra tinha cabelo cacheado, e ela fez o outro desenho. E eu fui falando para eles para irem relatando o desenho. E ela disse para mim assim, a lei é igual para todos. Ela disse, porque, dona Thelma, não adianta. Sinal fechado tem que parar. Seja um carro velho, seja um carro novo. Seja uma pessoa rica, seja uma pessoa pobre. Se o sinal está vermelho, ela tem que parar. Se é proibido estacionar, ele tem que parar. Ele não pode estacionar ali. Não interessa se o carro dele é bom, se o carro dele é ruim, se é uma carroça. Não interessa, ele não pode estacionar ali. Então, ela colocou um carro muito bom, porque era a intenção dela de mostrar. Não adianta você chegar aqui com o seu carrão, que a lei ela vai ser igual para todos e você não pode parar o seu carro aqui. Ponto, a CET vai te multar se você parar. E ela fez a roupinha marronzinho com laranja, assim, em destaque. E, quando todos são iguais perante a lei, ela me explicou. Eu fiz 4 amigas diferentes, igual a que a gente tem na nossa classe. Porque as pessoas são diferentes, mas não importa, todas elas têm direito. Então, eu fiz as 4 pessoas bem diferentes, né? E vários fizeram desenhos que retratavam essa diferença. Então, foi uma discussão muito rica também nessa assembleia, porque eles conseguiram colocar com o entendimento deles, como que os direitos, como que a gente tem acesso às informações sobre o direito que a gente tem, como que a gente deve fazer para reivindicar direitos, como que a gente consegue os direitos que são violados na nossa necessidade. Então, foram assembleias, foram discussões em que eles se posicionavam muito firmemente e eles tinham uma absoluta assim, convicção daquilo que eles estavam fazendo, daquilo que eles estavam defendendo, né? Teve uma assembleia também que eu dei revistas para eles e disse, vocês vão recortar uma pessoa bonita da revista. E eles recortaram e nós pusemos no centro da mesa. Todas modelo. Todas, sem exceção. E aí eu disse, como são essas pessoas? E aí eles disseram, são lindas. Como elas são? Descrevam para mim. Elas são altas, são magras. Faz de conta que eu não estou vendo. Descreva para mim como elas são. Aí eles começaram a descrever como que elas eram, né? E aí eles chegaram naquela né, concepção de Gisele Bündchen, tinha várias ali, né? Eu falei, ok, então essa primeira atividade está certo. Mas eu tinha perguntado nessa classe, quantos afrodescendentes tinham na classe. E tinham 2 estudantes que eram afrodescendentes e não tinham levantado a mão. E isso chamou a atenção da professora. E a professora falou comigo, Thelma, tem 2 estudantes lá que eles não se autodeclaram. E eu falei, então, nós vamos conversar sobre isso. Numa ficha que eles tiveram que preencher do livro lá, que eles tinham, didático. Então, muito bem, vamos tratar desse tema. Então, essa era a motivação. 2 não se autodeclararam afrodescendentes e eram afrodescendentes. Aí, nós fomos fazer a assembleia. Aí eu falei, agora vocês vão pegar essas revistas que vocês pegaram e vocês vão selecionar pessoas negras nessa revista. Revista do cotidiano. Aí. E eles separaram pessoas negras. Aí eu falei, mas estas pessoas, vocês separem para mim destas pessoas, quem que vocês consideram bonitas? Eles separaram todos, exceto o Milton Nascimento. Eles tiraram o Milton Nascimento dos bonitos. E eu disse, puxa, vocês não conhecem esse homem. Esse homem é bonito demais. Bonito, dona Thelma,
maravilhoso. É um compositor, é um músico, ele é carioca, mas eu vou trazer música para vocês, mas ele cresceu em Minas Gerais, ele canta Minas Gerais, e ele é de uma sensibilidade muito grande, são músicas maravilhosas. Vou trazer, vocês vão conhecer, vão ver como ele é maravilhoso. E eles ficaram assim, bem curiosos para conhecer, porque não faz parte do repertório deles, Milton Nascimento, né? Eles são pequenos ainda, não conhecem. E eu disse, por que que estas pessoas negras não apareceram quando eu pedi as pessoas bonitas? Aí, pipoca, você não falou. Eu falei, mas eu não falei branca, eu falei só bonita. Eu não pedi branca. E vocês estão dizendo que essas pessoas são lindas, e nós estamos vendo. Quais são as características delas? E eles começaram a relatar das características dela. E nós fomos discutindo todas essas questões e o quanto as pessoas estavam ali e eles não viram. E eles não viram porque eles não olharam. E por que que eles não olharam? E por que que eles só olharam para que é diferente deles? Porque ali, naquele público nosso, não tinha ninguém Gisele Bündchen. Então, e eles só conseguiram olhar para aquelas pessoas, só conseguiram selecionar aquelas pessoas. Então, nós fizemos uma discussão disso. E no dia seguinte, nós trabalhamos também um pouco a temática, eles escreveram sobre isso, e eu falei, a propósito, eu tenho que preencher um questionário e eu queria saber desta turma quantos estudantes que são afrodescendentes nós temos para eu preencher aqui. E todos levantaram a mão. Então, é muito rápido e evidente que eles se perceberam e que eles puderam se posicionar, que ali, eles se posicionando como afrodescendentes, eles não iam receber nenhuma ofensa, nenhuma discriminação, nenhuma diferença, nenhum preconceito, e eles seriam absolutamente qualificados como os demais, e nós estávamos discutindo pessoas. E até nós entramos na questão da beleza, porque eu disse, quantas pessoas vocês conhecem assim? Porque aí eles não conheciam. Eu falei, fala o nome de quem você conhece que é assim, exatamente como essa modelo que você separou. Ah, eu não conheço, mas eu tenho uma vizinha que é mais ou menos assim, eu já vi, na televisão tem a fulana. Eu falei, eu não estou falando da televisão, a televisão está longe da gente. Eu estou falando pertinho, quantas que você conhece. E agora, quem que você conhece, que você gosta, que você... Então, e aí eles começaram a trazer nomes. Aí eu falei, então agora nós estamos conversando mesmo, né? Porque agora a gente tem pessoas, a gente tem o Milton Nascimento, que vocês vão gostar, vocês vão adorar quando eu trouxer uma música dele para vocês, que é maravilhosa. E assim, e aí eles foram abrindo uma possibilidade de que as pessoas são além daquilo da revista, existe um mundo real aí, e que é o mundo deles, né? Então, eles foram se responsabilizando e percebendo isso, né? Então, a partir dessas atividades, nós podemos contribuir para a construção de valores de não violência, respeito mútuo, justiça, democracia, solidariedade e das capacidades dialógicas. Nessa turma, nós tínhamos uma criança indígena. Então, pessoas com estas habilidades, ela também não gostava de falar que era de descendência indígena. E eu perguntei para ela, por que você não queria? Porque ela falou, eu nem queria falar que era indígena. Eu falei, por que você não queria falar? Ela falou assim, não, porque eles falam que é preguiçoso, que vive assim, que vive assado. Eu não quero, dona Thelma, não quero falar. Então, e aí a gente trazendo essa questão para a Assembleia, ela pode dizer, olha, eu sou descendente indígena. Pessoas com essas habilidades cognitivas, afetivas e sociais terão maior possibilidade de agir de modo ético no mundo, ao perceber com naturalidade as diferenças do nosso modo de agir e pensar, né? E nessa conversa eu falei, mas você foi, assim, a sua descendência foi a constituição do nosso povo. O nosso povo foi constituído parte
dessa comunidade a qual você pertence. Isso é, olha, a constituição de um povo. É muito... A gente precisa estar sempre lembrando isso, valorizando isso, trazendo memória disso, porque eles nos deram muita coisa, né? Como eu disse para vocês, que eu agradecia a participação de vocês aqui, porque vocês deram de si. Esse povo também deu, esse povo também sofreu, esse povo também construiu muita coisa, esse povo também luta. E como que você omite isso, né? Mas se eu disser para ela que não, se eu disser que ela tem que valorizar, mas eu desvalorizo através da minha ação, eu digo uma coisa e faço outra, bom, aí ela realmente vai omitir isso, né? Então, a Maria Vitória da Benevides fala de uma cidadania ativa, fala de uma educação para a democracia. Você precisa ser educado para você poder emitir opinião, se relacionar, não julgar, para você poder fazer. Isso também tem que ter uma intencionalidade. A educação para a democracia exige conhecimentos básicos da vida social e uma formação ética correspondente. Nós, da escola pública, somos, portanto, um espaço privilegiado para uma educação em valores e para o desenvolvimento da moralidade nas pessoas, assinalando o papel da afetividade e da racionalidade nas diversas fases do desenvolvimento, que se dá sempre no interior de processo de socialização. Então, não existe um lugar melhor do que a escola para a gente falar de relações democráticas, para a gente falar de participação ativa, de explicar para eles o que é participar das decisões, para instigar a participação deles no conselho de escola, das famílias, que é um outro problema que a gente tem muito grande para enfrentar, né? A educação para a democracia não se confunde com a democratização do ensino, nem com a educação democrática. A educação democrática é um meio para se obter a democratização na cidadania ativa, isto é, a formação para a participação na vida pública. Então, esta questão de discutir o público e o privado é uma discussão também que ela... Na Assembleia ela aparece e eles começam a se apropriar muito do que é o público e do que é privado e do que eles devem fazer como eles devem se comportar nessas duas instâncias. E aí a Maria Vitória Benevides, ela fala que é a educação para a democracia. Então, você precisa considerar a formação intelectual e a informação, a educação moral e a educação do comportamento. A formação intelectual e a informação é o desenvolvimento da capacidade de conhecer para melhor escolher. A falta destas ou insuficientes reforça as desigualdades, fomenta injustiças, podendo levar a uma verdadeira segregação. A educação moral é pela escolha ética. Quando nós temos um conflito, a gente pergunta, isso poderia ser uma lei para todos? Todos poderiam se beneficiar se nós tomássemos essa posição? Seríamos justos com todos? Então, a gente tem que fazer essa pergunta para que eles, quando eles vão elaborar o pensamento, eles respondam e vejam se é uma atitude ética. Ela vai ser uma atitude ética se ela puder atender a todos e todas, né? O tempo todo. A educação do comportamento, na possibilidade de enraizar hábitos de tolerância diante do diferente ou divergente, assim como o aprendizado da cooperação ativa e da subordinação de interesse pessoal ou do grupo ao interesse geral, ao bem comum. Então, outra questão que a gente tem sempre que trazer, quando eles querem reivindicar, é se esse é um interesse pessoal daquele grupo ou se isso vai atender ao bem comum, a toda a unidade. Então, eles podem decidir que eles vão fazer alguma ação que depois vai comprometer um outro período, uma outra classe, um outro turno. Então, essa ação é legítima,
porque vocês não podem decidir alguma coisa que vá mudar e que vai impossibilitar os outros estudantes, né? Então, a gente tem que sempre, como referência, buscar o bem comum. Aí eu trouxe um legado de Paulo Freire, que é homem e o mundo histórico-cultural na medida em que ambos, inacabados, se encontram numa relação permanente, na qual o homem, transformando o mundo, sofre os efeitos de sua própria transformação. Bom, o conselho de classe. O conselho de classe, então, nós vamos usar aqueles critérios da formação da cidadania ali, e nós vamos conversar sobre o estudante, sobre análise do seu desempenho escolar. Então, cada um, o conselho de classe é no Fundo 2 com todos os professores e a coordenadora, e no Fundo 1 com a professora da classe, quando possível, com a professora de inglês, educação física e arte e a coordenadora. Aí a gente senta com a classe e nós vamos conversar sobre o desempenho escolar. Então, eles vão falar do desempenho escolar deles, tem uma ficha de desempenho escolar que o professor preenche, e eu pergunto para eles como que está o desempenho escolar deles, e depois eu relato o que está na ficha registrado. E nessa ficha, eu pergunto sobre o sonho deles. Qual é o sonho de cada um? Tem um momento que é da sala em geral. Então, no começo do conselho de classe, eu pergunto para a professora da classe geral. A professora dá um panorama da classe. Depois, eu vou perguntando estudante por estudante. Então, eu chamo o nome do fulano, como que você está, como está o seu desempenho escolar, quais são as dificuldades que você apresenta. E aí ele vai relatando. E nesse momento, eu pergunto sobre o sonho deles. Qual é o sonho que eles têm, o que eles gostariam de fazer, qual é a coisa mais importante para eles. E eles relatam esse sonho. E esse sonho, como eu guardo as fichas de ano a ano, quando eles estão no quinto, no sexto, no sétimo, oitavo, quando eles chegam no nono, a gente tem 9 fichas que eles preencheram de 9 anos, porque ano a ano essas fichas são guardadas em pastas. Quando nós formamos a turma do ano seguinte, nós reorganizamos essas fichas, então essas fichas acompanham. Então, quando eles estão lá no Fundamental 2, eu falo, lembra quando você entrou na escola que você queria ser bombeiro? Lembra que você trazia para você ser bombeiro? E eles acham assim, isso é muito importante para eles, porque eles reconhecem que você trouxe a história escolar deles. E eles falam, nossa, a senhora lembra disso? Eu lembro disso. Então, claro que eu lembro, apesar dos meus 500 alunos, porque eu tenho registro disso, né? E quando eles fazem alguma coisa assim que destoa, né, eu falo, como é um bombeiro? Eles falam, um bombeiro é assim, é assado, tal. Eu falo, nossa, e ele pensa nos outros, pensa, defende a vida dos outros, defende, e ele coloca a vida dele em risco para defender. Sim, dona Thelma, claro, ele é um bombeiro, ele apaga tudo, ele é forte, ele não sei o quê. Eu falo, então vamos no nosso cotidiano. Quando você diz isso para sua colega, que ela é gorda e chata, o que você está fazendo? Como é que você está achando que você está contribuindo para ela? Ajudando, defendendo, protegendo. Você não está fazendo isso, tá? E se ela for gorda e chata, que você disse que ela e ela estiver pegando fogo, você vai defender? Vou. Eu falei, então não importa que ela é gorda, que ela é chata. Isso não é o mais importante. O mais importante é que ela é sua colega, ela está na nossa escola, ela compartilha para você, e você precisa dizer para ela, você me chateia. Não é que ela é chata, mas o que ela faz que te chateia? Porque não é legal o que ela faz. Eu concordo com você, é péssimo. E você tem que dizer isso para ela. Você consegue dizer isso para ela sem ofendê-la? Consigo. Chama fulana, desce a fulana. Ele quer te dizer alguma coisa. Ok. Que você... Aí fala para ela. Você faz isso, isso é muito chato. Você entendeu? Ele não gosta. E ele tem direito de não gostar. Porque, olha, ele não aguenta isso. É chato mesmo, né? Eu também acho isso. Essa atitude não
não contribui. E os laços de vocês vão por muitos anos. Olha, vocês ainda estão aqui no fundamental, ainda estão no 4º ano, 3º ano, ainda tem mais 5 anos para vocês irem juntos, vocês vão mudar tanto o pensamento de vocês, a atitude de vocês, não cabe essa conversa entre vocês e tal. Então, aquele valor que era dado àquela pessoa, ele foi trocado para uma atitude. E aquela atitude eu posso combater. Porque a pessoa está protegida. Eu estou combatendo a atitude. E isso é importante que a gente faça o tempo todo. Desvelar isso. Não é ela que é chata. É a atitude dela, que ela faz e que é muito desagradável, é que é o que a gente não gosta. Agora, não tem como, se você não disser isso para ela. Não adianta você falar só para mim, precisa dizer para ela. Mas para ele dizer para ela precisa estar protegida, porque senão eles vão se desgastar na relação, né? Então, esse momento de proteção é esse momento que a gente vai discutindo tal, e às vezes uma coisa que surgiu num conselho ou numa assembleia. Mas isso é importante que a gente tome cuidado. E, nesse momento, nós fazemos um pacto. Assim, o que você precisa é uma pergunta para você melhorar o seu desempenho escolar. Porque você precisa melhorar, e nós estamos vendo isso aqui. Isso está posto. Agora, o que você precisa é uma pergunta. E o que eu posso fazer para te ajudar é uma outra pergunta. E a professora, o que pode fazer para te ajudar. Então, eles vão comentando e vão falando, e a gente acorda que as partes vão fazer aquilo. Então, assim, olha, eu me disponho, você se dispõe, e as partes acordam que nós vamos caminhar nesse sentido. Então, um dos critérios de classe é a formação intelectual e informação. Eu vou perguntar em relação ao domínio do conteúdo, a produção de texto, escrita e espontânea. Eu digo para eles que a produção de texto é um retrato do que eles sabem. Portanto, quando eles produzem um texto, eu sei tudo o que eles sabem ou não sabem a partir daquele texto que eles produziram. Por isso, eles precisam dar o melhor de si na produção de texto. O entendimento do texto, a localização, interpretação e reflexão, se eles são capazes de fazer isso, a participação nos projetos desenvolvidos em sala e os conceitos nas provas. Então, eu não vou inferir que ele é um bom aluno ou um mau aluno só com o boletim. Tem todos esses critérios para a gente analisar. Isso na informação. Na ética e na convivência, a participação em sala de aula. Eu preciso saber das horas, por favor, para eu... Quanto? Tá. Então, a participação na sala de aula, o relacionamento interpessoal, a adesão, o interesse, o cumprimento das tarefas. E o desenvolvimento deles em relação a eles mesmos. Essa é uma questão também que a gente precisa tratar. Eu trouxe um exemplo para vocês, que é a primeira análise que eu faço com os professores. Então, o parecer dos professores do perfil, o parecer dos estudantes, como eles caminham, aqueles que necessitam de orientação individualizada e tal. Sempre preservando, também usando o termo da Maria Vitória Benevides, a dignidade da pessoa, que é uma qualidade própria da espécie humana, que confere a todos e a cada um direito à realização plena como um ser em permanente inacabamento, a proteção da sua integralidade física e psíquica, ao respeito às suas singularidades, ao respeito a certos bens e valores em qualquer circunstância, mesmo quando não reconhecidos em leis e tratados. Dignidade é aquele valor sem preço, que está encarnado em todo ser humano. As coisas têm preço, as pessoas, dignidade, já dizia Kant. Nós temos agora nos debruçado sobre esse estudo da aprendizagem socioemocional, que capacita também o indivíduo a se relacionar bem, e as áreas-chaves para esse aprendizagem socioemocional é o autoconhecimento, uma tomada de decisão responsável, habilidades de relacionamento, prestar atenção nisso, uma consciência social e a autorregulação. Nós estamos estudando para essa questão na GEIF, que também a gente precisa estar... esse material, ela é uma pessoa do SEDES,
arte-terapia, promoção de saúde e aprendizagem socioemocional. Maria de Betânia Paz Norgren, que ela vai falar sobre essa aprendizagem socioemocional. Esse modelo é um modelo americano, desenvolvido em Illinois. Eu pus na referência bibliográfica, eu encaminho para vocês, e vocês podem fazer uma pesquisa que eu acho que vale muito a pena. Na origem de todas as grandes obras, houve uma fermentação de sonhos. Por isso eu pergunto para eles dos sonhos, projetos e aspirações. Houve uma dedicação apaixonada àquilo que não existia para que chegasse a existir. Houve uma situação de possibilidades inéditas e um lançar-se furiosamente para o futuro. Não basta ter grandes desejos para realizá-los, mas ninguém realiza grandes obras sem ter tido grandes desejos. Aqui eu vou deixar para vocês uma referência bibliográfica. Queria dizer que estão abertas para audiência pública as inscrições para participar nesse Conselho Nacional de Educação, uma audiência pública na Base Nacional Comum Curricular, mas ela abriu no dia 14/8, às 8 da manhã, e às 8h30 ela já estava lotada, né? Eu estou inscrita, felizmente, e depois eu conto para vocês aí dessa audiência pública. Então, é isso, eu quero agradecer vocês. Nós precisamos ter bastante vontade, como nos disse o autor, para que a gente trabalhe, não perca o nosso foco, o nosso olhar, que é o respeito à dignidade humana, aos direitos humanos, à solidariedade. Bom trabalho para vocês. E, bom, a avaliação, então, fica para o final, e vocês façam, por favor, a avaliação. A ideia da avaliação é contribuir com a Escola de Parlamento para que vocês, para os próximos cursos. Então, sejam, assim, verídicos, podem falar qual foi a impressão, o que vocês sugerem, as indicações, que depois eles me passam, e isso subsidia outros encontros, outros cursos que a gente vai fazer por aí, né? Nós somos colegas, estaremos na rede, nos encontrando por aí, né? Então, obrigada para vocês e boa tarde. Nós, em nome da Escola do Parlamento, nós agradecemos aqui a grande contribuição da professora Thelma, aqui também o representante do Corcel, lá de SME, né? E é o seguinte, rapidamente esclarecendo, nós temos a limitação de inscrições, né? Então, nós temos 50 inscritos, mas alguns compareceram aqui, né, e no nome não consta. Então, por isso que eu trouxe, sabendo disso, trouxe uma listinha paralela. Então, se o nome não consta na lista oficial, assine a lista paralela e, dependendo da desistência, a gente oficializa vocês na lista oficial. Tudo bem? Tá? E outra coisa, nós temos rapidinho a página da escola no Facebook, né? E o próximo evento é com o Ministério Público, o Antônio Osório, transmitido online. Então, quem quiser, eu acho que é importante avisar na escola, que poderá acompanhar no site da Câmara Municipal, onde está escrito auditórios online, tá certo? Da Escola do Parlamento. E aí, quem estiver na unidade fazendo alguma atividade de GEF, né, pode estar acompanhando esse debate, que serão questões práticas, conflitos no interior da escola, atos infracionais, diretamente com o legal da coisa. E quem quiser pode trazer as perguntas, né, se a unidade tiver dificuldade de entendimento do ECA aí, tá bom? É grande oportunidade para esse debate. Então, dia 22, aqui às 14 horas, com o Ministério Público, o promotor público Antônio Osório. Ok? Até a próxima, obrigado.